Imagine que você entra em um shopping center. Você ainda não fez nada. Não falou com ninguém, não comprou nada, não deu nenhum sinal de comportamento suspeito. Mas uma câmera já te identificou. Já cruzou seu rosto com um banco de dados e já emitiu um alerta. Antes de você dar o segundo passo. Isso não é ficção científica. Isso não é cena de série de streaming. Isso é reconhecimento facial preditivo e ele já opera no Brasil hoje. E mais à frente, vou revelar um software que o governo brasileiro contratou em sigilo e que já foi proibido em vários países da Europa. Primeiro, vamos separar dois conceitos que muita gente confunde. O reconhecimento facial tradicional é reativo. Uma câmera captura uma imagem, compara com um banco de dados de fotos de pessoas procuradas e emite um alerta se houver correspondência. Ponto. O reconhecimento facial preditivo vai além. Ele usa inteligência artificial para analisar padrões de comportamento, direção do olhar, postura corporal, velocidade de caminhada, expressões faciais e tenta prever se uma pessoa pode vir a cometer um ato suspeito, antes que qualquer ato ocorra. O conceito vem diretamente do que cientistas chamam de policiamento preditivo, usar algoritmos para antecipar crimes. E o reconhecimento facial é a camada biométrica que identifica quem é a pessoa sendo monitorada. Na prática, um sistema assim pode, por exemplo, cruzar em tempo real a imagem de uma pessoa com seu histórico criminal, seu perfil em redes sociais, registros de ocorrências anteriores e classificá-la automaticamente como risco alto, sem que ela tenha feito absolutamente nada. Agora vamos aos números, e eles são impressionantes. Segundo um relatório da Defensoria Pública da União, em parceria com o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, divulgado em 2025, existem hoje no Brasil pelo menos 376 projetos ativos de reconhecimento facial. Esses projetos têm potencial para vigiar cerca de 83 milhões de pessoas, aproximadamente 40% da população brasileira. Os investimentos públicos nessa área já ultrapassaram 160 milhões, distribuídos entre estados e municípios de todo o país. O Brasil passou, em poucos anos, de projetos piloto em estádios e aeroportos para uma rede de câmeras inteligentes espalhada por cidades inteiras. O exemplo mais emblemático é o Smart Sampa, em São Paulo, mais de 31 mil câmeras integradas a uma central de monitoramento com reconhecimento facial em tempo real. O maior sistema desse tipo na América Latina. E não é só o poder público. Shoppings, bancos, empresas privadas e até condomínios residenciais já adotam sistemas semelhantes. Em fevereiro de 2025, uma investigação do Intercept Brasil revelou algo que poucos brasileiros sabiam. O Ministério da Justiça e Segurança Pública contratou, em sigilo, o software Clearview AI, um sistema americano de reconhecimento facial que rastreia rostos em bases abertas na internet, incluindo redes sociais, sem qualquer autorização dos usuários. O contrato, iniciado ainda no governo Bolsonaro e continuado pelo governo Lula, custou cerca de 2 milhões por 36 meses. O Senado Federal também adquiriu o sistema, por R$170 mil, em processo classificado como sigiloso por 5 anos. O Clearview é alvo de processos em vários países por coleta ilegal de dados biométricos. Na Europa, ele foi multado e proibido em diversas nações. No Brasil, a contratação foi feita e estava vinculada ao projeto Excel, um sistema de extração de dados de celulares que também acumula críticas de especialistas em privacidade. O que nos leva à pergunta central: quem está controlando o uso dessas ferramentas? Antes de falarmos dos argumentos a favor e contra, precisamos olhar para um dado que está no centro do debate: a taxa de erro. O mesmo relatório da DPU e do SESEC aponta que mais da metade das abordagens policiais motivadas por reconhecimento facial no Brasil resultaram em identificações equivocadas, mais de 50%.
E pesquisas internacionais mostram que as taxas de erro são desproporcionalmente maiores para pessoas negras, indígenas e asiáticas, chegando a ser de 10 a 100 vezes mais altas do que para pessoas brancas. Um caso concreto ilustra bem esse risco. Em abril de 2024, durante a final do Campeonato Sergipano, um personal trainer chamado João Antônio Trindade Bastos foi retirado das arquibancadas por policiais militares. O sistema de reconhecimento facial do estádio o havia confundido com um foragido. Ele era inocente. Ele é negro. A repercussão foi tanta que o governo de Sergipe suspendeu o uso da tecnologia pela polícia militar. Mas, segundo o SESEC, foram mapeados ao menos 24 casos semelhantes entre 2019 e 2025. 24 pessoas abordadas, constrangidas, revistadas por decisão de um algoritmo. Mas há um outro lado nesse debate, e ele precisa ser ouvido. Os defensores do reconhecimento facial preditivo apresentam argumentos sólidos. O primeiro deles é a eficácia na segurança pública. Em cidades com alta criminalidade, sistemas de vigilância integrada já ajudaram a identificar suspeitos, localizar pessoas desaparecidas e monitorar torcedores com restrição judicial em estádios. Em São Paulo, o Smart Sampa foi associado a prisões de foragidos e apreensões de material ilícito. O segundo argumento é a velocidade. Um policial humano não consegue checar 1000 rostos por minuto. Um algoritmo consegue. Em situações de emergência, busca de crianças desaparecidas, perseguição de suspeitos, essa velocidade pode fazer a diferença. O terceiro argumento é o custo. Câmeras com inteligência artificial são, em tese, mais baratas a longo prazo do que ampliar o efetivo policial. Para gestores públicos com orçamentos limitados, isso importa. O quarto argumento é a tecnologia em si. Os sistemas melhoram constantemente. Algoritmos mais recentes têm taxas de erro significativamente menores do que versões anteriores. O problema, argumentam os defensores, não é a tecnologia, é a regulamentação insuficiente. Mas os críticos respondem ponto a ponto. O primeiro contra-argumento é jurídico. Dados biométricos, e o rosto é um dado biométrico, são considerados dados sensíveis pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Coletar e processar esse tipo de informação em espaços públicos, sem consentimento, pode ser inconstitucional. O Brasil tem o direito à proteção de dados como garantia fundamental desde 2022. O segundo é o viés algorítmico. Se os algoritmos são treinados com bases de dados historicamente desequilibradas, repletas de imagens de determinados grupos, eles vão reproduzir e amplificar discriminações. Um algoritmo não é neutro. Ele reflete quem o construiu e com quais dados. O terceiro é a ausência de controle democrático. O relatório da DPU e do SESEC conclui que a expansão do reconhecimento facial no Brasil acontece sem transparência mínima, contratos opacos, protocolos indefinidos, sem auditorias independentes. A sociedade não sabe como esses sistemas funcionam. O quarto é o efeito inibidor. Quando as pessoas sabem que estão sendo monitoradas, elas mudam seu comportamento mesmo sem ter feito nada errado. Manifestações políticas, reuniões sindicais, atos religiosos, todos ficam sob vigilância. Isso afeta a liberdade de expressão e o direito de reunião. E o quinto é prático. Mesmo com boas intenções, um sistema com mais de 50% de erro identificando suspeitos é simplesmente uma ferramenta que falha na maioria dos casos. E aqui chegamos ao problema central que une ou deveria unir os dois lados do debate. O Brasil não tem lei específica para regular o uso de reconhecimento facial. A LGPD existe, mas não cobre especificamente vigilância biométrica em espaços públicos. Em dezembro de 2024, o Senado aprovou o projeto de lei 2338 de 2023, que busca regulamentar o uso de inteligência artificial, incluindo sistemas biométricos. Mas os especialistas alertam que o texto aprovado está cheio de exceções: investigações criminais, flagrante delito, busca de desaparecidos, recaptura de foragidos. Na prática,
Segundo os pesquisadores, o projeto funciona quase como uma autorização ampla, não como uma regulação restritiva. Para virar lei, ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. Enquanto isso, os sistemas operam, as câmeras filmam, os algoritmos decidem, e a sociedade permanece, em grande parte, sem saber. Para contextualizar, vale olhar o que está acontecendo no mundo. A União Europeia aprovou o AI Act, que classifica o reconhecimento facial em tempo real em espaços públicos como uma tecnologia de alto risco e proíbe seu uso generalizado com exceções muito restritas. Nos Estados Unidos, vários estados como Illinois, Texas e Washington aprovaram leis específicas sobre biometria, e cidades como São Francisco e Boston baniram completamente o uso de reconhecimento facial pela polícia. A China, por outro lado, é o exemplo do extremo oposto, uma das redes de vigilância facial mais extensas do mundo, sem restrições legais significativas. O Brasil está num meio-termo preocupante. Tem tecnologia avançada, tem expansão acelerada, mas tem regulação atrasada. E nesse intervalo entre o que a tecnologia pode fazer e o que a lei permite ou proíbe, mora o maior risco para os direitos dos cidadãos. Chegamos, então, ao coração do debate filosófico por trás de toda essa tecnologia. Você abriria mão de um pedaço da sua privacidade se isso significasse uma cidade mais segura? Essa pergunta não tem resposta simples, e diferentes sociedades a respondem de maneiras diferentes, de acordo com sua história, sua cultura e sua confiança nas instituições. Mas há uma distinção importante. Privacidade não é apenas sobre o que você esconde. É sobre o direito de existir em um espaço público sem ser permanentemente catalogado, analisado e classificado por um sistema que você não escolheu, não conhece e não pode contestar. E o reconhecimento facial preditivo levanta uma questão ainda mais profunda. E se o algoritmo errar, antes de você fazer qualquer coisa, você será abordado, constrangido, talvez preso por algo que nunca aconteceu. Essa é a lógica do pré-crime, e ela tem um nome bem conhecido na ficção científica: Minority Report. O problema é que estamos saindo da ficção. Então, diante de tudo isso, o que um cidadão comum pode fazer? Primeiro, informar-se. Saber se a cidade onde você mora tem projetos de reconhecimento facial ativo. Isso é informação pública, ou deveria ser. Você pode usar a Lei de Acesso à Informação para solicitar esses dados. Segundo, acompanhar o debate legislativo. O projeto de lei de IA está na Câmara. Parlamentares precisam saber que a sociedade está atenta. Terceiro, entender seus direitos. A LGPD garante que você pode solicitar informações sobre o tratamento de seus dados biométricos. As instituições têm obrigação de responder. Quarto, participar do debate público. Esse tema não pode ficar restrito a especialistas e gestores. Ele diz respeito a todos nós, porque todos nós temos um rosto. O reconhecimento facial preditivo é uma tecnologia real, presente e em expansão acelerada no Brasil. Ela tem usos legítimos, ela tem riscos sérios, e ela existe em um vácuo regulatório que favorece quem tem o poder de instalar as câmeras e não necessariamente quem passa na frente delas. O debate não é tecnologia boa versus tecnologia ruim. O debate é sobre quem decide, com quais critérios, com qual transparência e com quais salvaguardas para os direitos fundamentais. Porque uma câmera que te reconhece antes de você fazer qualquer coisa não é apenas uma câmera. É uma escolha de sociedade. E essa escolha ainda não foi feita democraticamente no Brasil. Se você acha que esse debate deveria chegar a mais pessoas, compartilhe esse vídeo. Deixa nos comentários, você se sentiria mais seguro ou mais vigiado sabendo que essa tecnologia está operando na sua cidade? Até o próximo vídeo.